O mundo mudou. E nós precisamos seguir essa mudança, atualizando o conhecimento em grupo para qualificar cada componente do nosso setor. Ele sendo integrador ou fabricantes de soluções para segurança e tecnologias. Mas não queremos apenas reproduzir ideias. Queremos evoluir. Queremos avançar. Seja parte desse avanço. Seja CT. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui em mais um Security Talks ao vivo. Eu sou o Rony Santos, né? Já vou me apresentar aqui rapidinho. Vocês devem estar acostumados a falar sempre com o Christian, né? Mas o Christian hoje ele não pôde participar, então eu tive a honra de ser convidado aqui até pelo Christian para poder tocar o nosso encontro de hoje. E é um prazer estar com você, Antônio. Já vou passar a bola para você, da Avantia, para mais um programa nessa nossa tarde. Boa tarde, Rony. Tudo bem com você, né? Nós temos hoje um convidado muito especial, o Heraldo Cordeiro de Almeida Júnior. Ele vai se apresentar. Eu gostaria de falar apenas que eu sou da Avantia, eu trabalho com a gerência de contas e relacionamentos na empresa. Heraldo, é um prazer muito grande estar aqui com você. Muito obrigado por você aceitar o convite. E, olha, muito obrigado também essa plateia estar aqui conosco. E vamos lá, Heraldo, por favor, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco de você, antes da gente fazer as primeiras perguntas para você, a nossa primeira interação, tá bom? Maravilha. Obrigado mais uma vez pelo convite. Me sinto honrado de estar aqui com vocês hoje. É um prazer enorme. Aí o Antônio, o Rony, e estou sempre à disposição. Heraldo Almeida, quem é o Heraldo Almeida? Eu tenho 26 anos de mercado, sempre nas áreas de segurança, saúde, security, meio ambiente e qualidade. Sempre nessas áreas. Eu sou engenheiro químico de formação, sou engenheiro de segurança, tenho pós em meio ambiente, outras que não é necessário citar, mas sempre meu objetivo, meu foco sempre foi salvar vidas. E no caso da área de meio ambiente, reduzir o impacto ambiental. É isso que eu faço. E como eu faço isso? Reduzindo risco, gerenciando risco. É isso que eu faço e tem muito a ver com o tema de hoje. Trabalhei em grandes organizações, sempre liderando áreas de segurança, saúde, security e meio ambiente. Trabalhei já na área de fertilizantes, papel e celulose, na área de refrigerantes, cervejarias, açúcar e álcool, enfim, e atualmente ocupo uma posição aí de head da área de segurança e saúde na Statkraft. Heraldo, quem é Statkraft? Statkraft é uma empresa de energias renováveis. Exato, energias renováveis, né? Ou seja, nós estamos falando de hidrelétricas, nós estamos falando de energia solar, nós estamos falando de eólica. A Statkraft é uma empresa norueguesa, uma empresa europeia, ela é líder hoje na europeia em energias renováveis, e ela vem num crescimento fortíssimo no Brasil, eu diria até explosivo. A gente está triplicando, quadruplicando o tamanho da empresa no Brasil neste momento, estamos há poucos anos aqui no Brasil, justamente em função da implantação de novos parques eólicos nesse momento, e breve já também novos parques aí solares aqui no Brasil, principalmente no interior. A gente consegue levar desenvolvimento para essa área do interior. E é muito interessante esse trabalho porque a gente está ajudando a limpar a matriz energética do Brasil, que já é uma matriz muito boa. Se a gente comparar com outros países, né, nós temos aí muita energia gerada aí por hidrelétrica, nós temos a solar e a eólica em franco crescimento, nós temos em locais aí do Brasil, do interior do Brasil, nós temos uma empresa do lado da outra. E esse fenômeno não acontece somente com a Statkraft, né? Acontece com os nossos competidores também. Muitos projetos em andamento no Brasil, o que é muito bom para o país, né? A gente tem áreas excelentes aí para a questão do vento, né? Ou seja, que permitem a instalação desse tipo de empreendimento, e também realmente áreas muito boas para a instalação de geração solar. Então, somos uma empresa de geração de energia, atuando no Brasil há alguns anos, em franco crescimento, e estou aqui à disposição de vocês para a gente discutir, debater e trazer um pouco da tecnologia, como é que as empresas, de um modo geral, aí, usando um pouco da minha experiência, estão usando a questão da tecnologia como ferramenta para reduzir aí, para melhorar o nível de segurança, para reduzir o risco aí de acidentes, danos patrimoniais e por aí vai. Vamos lá. Excelente, Heraldo. Excelente. Mais na frente, vamos falar um pouco mais do mercado, né? Mas como o nosso tema
é tecnologia reduzindo o risco de acidentes, não é isso? Que é um Exato. tema muito interessante. Eu queria que você nos contasse como é que as empresas estão implementando diversas tecnologias, ou várias tecnologias, na prevenção e na redução de risco de acidentes, Geraldo. Você poderia falar para a gente um pouquinho sobre isso? Com certeza, Antônio. Excelente pergunta. A gente até vai tratar de alguns exemplos práticos aqui logo adiante, tá? Mas acho que primeiro eu gostaria de introduzir dois conceitos rápidos que eu acho que são fundamentais para que a gente possa entender como as empresas agem, como elas estão atuando em relação aos seus riscos, enfim, ou como elas atuam, o que elas atacam primeiro. O cobertor é curto, todos nós sabemos aqui. Às vezes o orçamento ele não permite você realizar todas as atividades que você gostaria, todos os projetos que você gostaria. Então, existe uma hierarquia, existe uma escala de ação por parte das empresas, e eu vou mostrar isso baseado num conceito, se me permite, eu vou compartilhar minha tela aqui rapidinho, e vocês, por favor, me avisem quando estiver vendo esse meu slide, que é o único que eu vou utilizar aqui hoje. Vocês estão vendo o slide já? Daqui a pouco eu volto com a minha imagem. Sim, muito Maravilha. bom. Então, aqui do lado esquerdo... Oi, pois não? É só para a gente não perder, o Diego, o Rafael e o Maurício estão aqui acompanhando a gente. Muito obrigado, Maurício. Estamos juntos, vamos lá. E é importante que as pessoas também nos tragam, à medida que a gente começar também a trazer exemplos práticos, né? Com certeza a nossa audiência tem muitos exemplos de aplicação de tecnologia na redução de acidentes. Nós vamos trazer alguns exemplos, mas são vários, espalhados por várias organizações, então eles podem com certeza contribuir nesse debate, trazer vários exemplos que a gente vai falar sobre alguns deles, né? Mas excelente, aqui eu queria trazer para vocês... Excelente. Ok, vamos em frente. Aqui eu queria trazer para vocês, do lado esquerdo, um conceito básico na área de security, de segurança, né? Como eu falei, no fim do dia, o que você faz, Geraldo? O executivo me perguntou uma vez, cara, eu salvo vidas. No fim do dia é isso que eu faço. Mas como você faz isso? Eu faço através de gestão de risco. Tá? É isso que eu faço. Os profissionais de segurança, de security, eles fazem isso, eles gerem risco. E aqui a gente tem um conceito bastante simples da área, que é básico, mas que é importante a conexão desses duas imagens aqui, para vocês verem como é que é a forma de agir das organizações. Então, nesse primeiro aqui do lado esquerdo, eu tenho aqui uma figura que mostra o conceito de perigo e de risco, né? E se a gente for dar um exemplo claro, hipotético, né? Vamos supor que a gente tem aí uma piscina, nessa piscina tem um tubarão, o tubarão está faminto. Se alguém eventualmente cair nessa piscina, a gente pode ter algum dano, né? Então, esse tubarão, ele materializa como um agente. Ele é o agente que pode causar uma lesão nessa pessoa. Então, nós entendemos que esse tubarão é o perigo. Né? No mundo real, o perigo está na energia elétrica, o perigo está no trabalho em altura, enfim, espaço confinado, onde as empresas têm que atuar no seu dia a dia. E aí eu tenho a minha figura. Vamos pensar que eu estou ali naquela figura e eu estou longe da borda, mas à medida que eu vou me aproximando da borda, e a borda pode estar lisa, eu posso até cair na piscina, ou se eu tomo uma decisão, eu tomo uma escolha, no final do dia, ser seguro ou não ser seguro é uma escolha. Vamos supor que eu comece a entrar na piscina, eu desço na escadinha, aquela beiradinha onde tem os primeiros degraus, eu vou entrando na piscina. O que significa isso? Eu estou aumentando a minha exposição. Eu estou aumentando a minha exposição, estou aumentando a probabilidade de ocorrer que aquele perigo se materialize através de uma lesão. Eu estou aumentando o meu risco. É simples assim, é assim que funciona. E como é que isso se conecta do lado direito? As empresas trabalham com base nessa hierarquia de controle de riscos. É uma pirâmide invertida, vocês estão percebendo. Quanto mais para cima nessa pirâmide, mais efetiva é a minha solução. Mais efetiva. E quanto mais para baixo nessa pirâmide, menos efetiva. E a tecnologia entra em todos os níveis aqui. Nós vamos falar de vários exemplos aqui, onde a tecnologia entra em todos os níveis para ajudar, quando é possível, eliminar o perigo, e quando não é possível, fazer a redução de risco. Vamos aqui no exemplo que a gente acabou de dar. Primeira camada, eliminação, que é a mais efetiva. Se eu eliminar o agente, está resolvido. Eu pego o tubarão e tiro da piscina. Cara, simples assim. É um exemplo simples, lúdico, mas ele retrata bem a realidade. Nós vamos dar exemplos aqui de como a tecnologia nos ajudou em várias empresas que eu já atuei a realmente remover, eliminar aquele perigo do ambiente. Ah, Heraldo, não é possível eliminar o perigo? Vamos falar em substituição, em redução de risco. Vamos supor aqui, no exemplo hipotético de novo, eu troco esse tubarão, vai, entre aspas, aqui por uma espécie mais dócil, por um filhote, cujo dano da mordida será menor para essa pessoa que ficar exposta. Então, eu estaria falando desse segundo nível, que é um pouco menos efetivo que o primeiro, mas ainda é interessante caso a empresa opte por isso. Ah, Heraldo, mas e o terceiro nível? Controle de engenharia. O que é um controle de engenharia? Vou isolar, vou lá na metade da piscina e coloco uma grade metálica. Maravilha, isolei o tubarão, posso usar a metade da piscina,
legal, bacana, só que, claro, eu tenho que dar manutenção nessa grade, eu tenho que fazer inspeção dela, porque ela pode, eventualmente, ter alguma ruptura, abrir um espaço, eventualmente cair, etc, etc. Então, isso caracteriza o controle de engenharia, que já não é tão efetivo quanto os níveis superiores. Depois eu venho para o controle administrativo. Heraldo, o que seria nesse exemplo hipotético um controle administrativo? Claro, algo lúdico, né? Vamos supor que eu conheço o tubarão, ele, depois do almoço lá, ele fica do meio-dia às 4, ele fica no canto dele, ele não interage com ninguém, ele fica lá quietinho, não ataca ninguém, etc. Aí eu faço um controle administrativo, só pode entrar na piscina nesse lado aqui, entre meio-dia e às 4. Aí eu faço um controle administrativo desse processo. Não é efetivo, né, gente? Não é tão efetivo quanto na parte de cima. Mas existe tecnologia aplicada a esse patamar também. É isso que eu gostaria de perguntar a você. Então fica à vontade. Fica à vontade. Vamos lá. Desculpa. O EPI é o último, só para a última barreira, que é justamente essa questão. Tudo bem, você vai ter que entrar, maravilha. Você vai levar uma roupa especial aqui, ela tem uma camada muito grossa, então se houver um ataque de tubarão, você vai, teoricamente, ter uma lesão menor ou estar protegido. Mas tecnologia entra em tudo aqui, tá? O que é importante nesse exemplo aqui, a gente já vai voltar, já vai tirar o slide. Basicamente é o seguinte. As empresas trabalham dessa forma, elas visam eliminar o perigo. Se não é possível, eu vou reduzindo o meu risco. E aí eu tento controle de engenharia, controle administrativo, EPI, é assim que as empresas trabalham. Heraldo, é muito caro, às vezes, a solução de eliminar o perigo. Sim, às vezes é muito caro, isso acontece. Tá? Mas a gente vai dar algumas situações aqui onde foi caro, não, pelo contrário, foi até barato. Fala, Antônio. É isso que eu queria te perguntar. Vamos falar um pouco de tecnologia, né? Afinal, a gente hoje vive, né, sentado em tecnologia. Hoje o líder que não conhece tecnologia não consegue mais trabalhar, né? Então, como é que a tecnologia vai, Heraldo, eliminar ou reduzir a zero esses riscos? Maravilha, com o uso excelente dela? Pergunta, Antônio. Cara, então vamos dar um exemplo prático de alguma situação que eu vivi. Algumas eu conheci, estudei, olhei, li, mas essa eu vivi. Alguns anos atrás, até, quando começou, por exemplo, um movimento de drones, cada vez drones mais acessíveis para a gente poder fazer uma aquisição, o princípio da regulamentação que ocorreu no Brasil alguns anos atrás. Nós tínhamos, numa das empresas que eu trabalhei, a gente armazenava um produto que era muito, realmente agressivo para as estruturas, né? Para os pilares, para os telhados, enfim, para toda a estrutura de suporte. A gente gastava uma fortuna todo ano para fazer inspeção. Plataforma elevatória, a gente tinha lá andame. Dependendo do estado do telhado, a gente contratava profissionais Irata, que são profissionais extremamente caros e muito habilidosos, né, que conseguem fazer o acesso num telhado numa condição muito boa. E nós fazíamos isso todo ano e gastávamos uma fortuna e demorava tempo. E o que nós passamos a fazer? Mesmo anos atrás, onde a gente não tinha tanta tecnologia nos drones, hoje melhorou demais, a gente simplesmente tomou uma ação. A gente vai eliminar a primeira camada da pirâmide invertida. Nós vamos eliminar essa atividade. Não vou ter mais o risco do trabalho em altura, vou deixar esse risco zero, vou eliminar esse perigo do trabalho em altura. Maravilha. Passamos a fazer as inspeções por drone. Do solo, totalmente seguro, passamos a fazer as inspeções por fora, nos telhados, e por dentro dos armazéns, que era a grande dificuldade. No início, a gente tinha dificuldade de controle dos drones, hoje eles já têm proteção, os equipamentos estão menores, mais tecnologia, as imagens são cada vez melhores. Então, esse processo foi melhorando cada vez mais. Mas, na época, um exemplo muito tranquilo aqui que eu dou para vocês, onde a gente conseguiu eliminar totalmente esse trabalho em altura através do uso da tecnologia. E aí foi fantástico. E o drone, de modo geral, ele trouxe uma série de avanços aí. Eu sou um entusiasta do drone porque ele traz aí uma série de possibilidades. Aí, algumas delas eu vivi também. Deixa eu contar outro caso, me lembrei agora, que eu acho que fica até mais fácil uma aplicação prática. Os nossos projetos eólicos, eles acontecem no interior do Brasil. Geralmente em áreas de chapada, ou seja, áreas altas, né, onde eu tenho muita vegetação. Verdade. E no Cerrado, né, e quem conhece bem essas regiões do Cerrado, Centro-Oeste, ou mesmo Sudeste e parte do Nordeste, a gente tem essa vegetação durante os meses secos. Essa vegetação fica extremamente seca e você vê muitos incêndios. Na TV aparece muito. Incêndio há 10 dias, 20 dias, 30 dias. E são incêndios dolorosos, difíceis de combater. Né? Isso se dá em função de... Né, que tem uma prática no Brasil da agricultura, que o pessoal queima a área para poder fazer um novo plantio, ou existe um incêndio criminoso. E perto do nosso projeto aconteceu, então, começou um foco de incêndio, e aí nós adotamos nosso procedimento de emergência. Eu não me esqueço, nós estávamos enfrentando labaredas de 10, 15 metros, cenário assustador, terrível, colunas de fumaça de 50 metros, absurdo, e ficamos preocupados até com a questão da manutenção à vida, né? E aí foi
Equipamentos, caminhões-pipas, brigada de incêndio, voluntários da cidade, corpo de bombeiros, no caso, no estado da Bahia, aviões. Agora, o diferencial nessa história toda foi o drone. O drone levantando e nos dando a visão, se eu fui efetivo naquele foco de incêndio, se eu conseguir realmente agora mapear um novo foco, tudo isso pela visão do drone, que é uma visão mais apurada e nos deu um absoluto controle da ocorrência, nós conseguimos eliminar em 10 dias. Então, aqui é um outro uso do drone que eu estou dizendo que eu vivi. Tá? E mas nesse teu exemplo aí do incêndio, vocês usaram outra tecnologia, outros equipamentos, além dos drones, para resolver esse problema? Ou tem outros exemplos com outros equipamentos? Eu acho que a gente pode até citar outros. Nessa ocasião especial, o drone foi utilizado, assim como até aviões preparados, certo, que geralmente são da agricultura, que lançam água em um determinado local. Mas eles precisam ser muito bem precisos, né? E o drone ajudava, inclusive, nessa precisão. Tá? Essa é uma parte importante. Tá. Perfeito. Agora, falando de outros exemplos que eu já vi, ainda não tive a oportunidade de aplicar, mas, por exemplo... E de outros equipamentos também, né? Exato. Por exemplo, na Suécia, eu estava lendo uma matéria, isso eu vi um vídeo 3 anos atrás, eu achei sensacional, ou seja, isso se materializou agora na Suécia, teve uma pessoa que teve um ataque cardíaco, ela ligou para o serviço de emergência e veio um drone levando um desfibrilador, que é justamente quando você tem a parada cardíaca, você coloca aquele equipamento na pessoa, né, uma pessoa, claro, ao lado, e hoje esses equipamentos são muito simples. Cara, se você abrir um desfibrilador na sua frente, agora você vai ver as imagens, você vai ver, cara, qualquer um consegue usar. Então você imagina, o drone veio, né, às vezes você tem engarrafamento, você não consegue chegar, a distância é grande, às vezes é uma área rural, o drone chegou, entregou, a pessoa que estava ao lado dessa pessoa que teve um ataque cardíaco, a gente pode até botar o link depois da matéria, aconteceu na Suécia, e a pessoa foi salva com o uso dessa tecnologia. Cara, e vale o mesmo para incêndio, por exemplo. Cada vez mais comum hoje, por exemplo, eu já vi vários vídeos, ainda não vi em ação, tá? Mas drones, por exemplo, quando você tem prédios muito altos, né, aquele papel da escada Magiros do banheiro, do bombeiro, ela é feita, então, por drones que conseguem suportar a pressão até da mangueira, que é uma pressão bastante alta, atacando vários pontos aí de incêndio, né? E, cara, e tem até drones hoje que usam água pressurizada, eles nem com mangueira eles sobem, eles já sobem com água pressurizada para fazer um ataque. Então, a tecnologia de drone está presente em várias situações, é cada vez maior. No Brasil, acho que não é tão usado ainda, mas cada vez... Aliás, eu li essa semana, não ligado à segurança, mas acho que algumas semanas atrás, que uma empresa aí de entregas, né, ela vai testar aí essa possibilidade de entrega de delivery de comida, né, em algumas capitais aí, através de drone, né? Você imagina, você está no seu apartamento... E também, né, a gente não pode esquecer também a parte de segurança, né? Os drones estão sendo muito usados também, né? Exatamente. Olha... Você colocou aí uma pirâmide onde tinha o segundo e terceiro nível, né? Se eu não me engano, quais eram o segundo e terceiro nível? Aí você tinha substituição no segundo nível ou redução de risco, né? E o terceiro chegava um controle de engenharia. Tá, então, você poderia dar exemplo dessa redução de risco ou engenharia nesse segundo e terceiro nível? Será que o pessoal que está nos ouvindo ou nos vendo vai lembrar dessa pirâmide? No primeiro, eu não sei, mas a gente pode recortar ela. E, de qualquer forma, também, se quem estiver nos ouvindo puder relatar alguma, né, se teve contato com alguma tecnologia, se já viu, se já utilizou alguma tecnologia interessante, antes até de partir para os próximos níveis, eu gostaria de lembrar que eu uso muito comum também para eliminar o trabalho perigoso, por exemplo, robôs. Os robôs estão cada vez menores e eles entram em galerias, por exemplo, onde antes você tinha que botar uma pessoa, em tubulações grandes, onde antes você tinha que botar uma pessoa. Eu mesmo já entrei em tubulações enormes, tanques, interior de tanques que precisam de manutenção, precisam ser limpos. Então, hoje você tem drone já em tanques, ou seja, o espaço reduzido, mas as tecnologias estão cada vez melhores, e tudo isso em função de tirar o risco, né? Zerar esse risco. Você você falou drone, robôs que você quer dizer, né? Robôs cada vez mais. O drone também é usado para tanque já, mas para alguns casos, dependendo do tamanho da galeria e da própria tubulação, até é possível São robôs. Até é possível usar também. Tá? Então, aí qual que é o falando do segundo e terceiro nível? Não, eu já estou falando do primeiro ainda, mas já vou passar para o segundo. E é claro, o perigo maior nesse primeiro que eu citei, galerias, tanques, etc., tubulações, a gente chama de espaço confinado. É um local que não é preparado para ocupação humana, ele pode ter uma deficiência de oxigênio e levar você a ter um mal súbito, cair, desmaiar e ficar por ali mesmo, e é muito difícil de fazer resgate, né? Então, quando você coloca tudo isso, cara, se você botar uma tecnologia aí, com certeza vai ser maravilhoso, tá? Mas, enfim, aí falando um pouquinho dos exemplos que você comentou aí, né? Seriam exemplos mais relacionados aí
a parte, vamos dizer assim, de controle de engenharia, tá? Ou redução de risco. Tá? Eu vou citar um que é a parte de telemetria embarcada, que eu gosto bastante. Tá? Veículos, né? Claro, no futuro, a gente vai ter a tal das estradas inteligentes, os carros autônomos, ninguém dirigindo, ninguém vai se bater, né, cara? Ninguém vai ter um acidente, ninguém vai ter uma colisão. Mas nós vamos pedalar muito até ter essa situação. Verdade, né? O cenário é desafiador em alguns locais do Brasil, eu diria que até um cenário bem complicado do ponto de vista de risco de acidentes de trânsito, né? E aí você tem uma série de medidas que as empresas fazem normalmente, né? Por exemplo, treinamento online, treinamento prático, que mais? Tem gente que tem aplicativo para fazer planejamento de viagem, mas de longe, o que me chama a atenção e o que eu acho que funcionou do ponto de vista educativo, vou contar uma historinha para vocês, é a parte de telemetria embarcada com sinal sonoro, tá? O que é isso? Sim. Então, deixa eu contar uma história aqui. Numa das empresas que eu trabalhei, a gente tinha uma frota de comercial monumental por todo o Brasil, a gente rodava milhões de quilômetros com carros leves, né, todo mês, era um alto nível de exposição, a gente tinha acidentes, tinha multas, etc., e era um risco enorme, né? E aí nós instalamos todo o sistema de telemetria, onde a gente verificava a posição, velocidade, freada brusca, aceleração brusca, coletava esses dados, avisamos todo mundo que íamos fazer isso, né? Passamos a monitorar e colocamos um sisteminha a mais. Quando ultrapassasse uma velocidade definida, havia um som na cabine, né? Tipo uma buzina, um som na cabine, para que aquele eventual motorista mais apressadinho, costumava pisar, então, após 5 segundos acima do limite, ele recebia um sinal sonoro que era insuportável dentro do carro, tá? E ele, então, era meio que obrigado a retornar aquela velocidade abaixo do limite que a gente tinha especificado. E aquele profissional, aquele colaborador que tinha um pouco mais de dificuldade, que costumava pisar muito, à medida que você, com o tempo, né, à medida que ele vai se expondo a isso, com o passar das semanas, dirigindo, ele consegue aí, nesse caso, adequar o seu padrão de comportamento para um padrão desejado mais seguro da empresa. Então a gente conseguiu, e aqui o diferencial da tecnologia foi a telemetria embarcada, mas é uma saída de sinal sonoro. Algo simples, algo muito simples, que fez toda a diferença do ponto de vista educacional. E da onde vem isso, Heraldo? Vem de andragogia, tá? Depois a gente pode falar um pouquinho mais pela frente, mas andragogia é o ensino de adultos. Pedagogia é ensino de crianças, andragogia é ensino de adultos. O profissional quer se destacar na área de segurança, security, seja lá o que for, ele precisa entender disso, ele precisa ler sobre andragogia, como os adultos aprendem, né? De um ambiente informal, metendo a mão na massa, repetindo. Então, se você colocar um cara, entrou na sua empresa, você coloca o cara numa sala e passa 200 slides para ele, cara, não vai funcionar, não é assim que vai funcionar. Então, é importante realmente ter esse processo de mudança, tá? Em relação à andragogia, que ela justamente vai fazer com que você dê essa virada e faça com que ele pratique. Nesse caso do exemplo, a buzina alertando, ele começou a praticar uma velocidade menor. Começou, repetiu, novo hábito seguro, entrou no cérebro dele, consolidou esse hábito e agora ele tem um novo hábito seguro. Tá? Não é fácil, não é simples, mas é uma técnica que ajuda bastante e é uma recomendação para todos os profissionais entenderem um pouquinho de andragogia, como funciona. Tá? Mas, além disso, você também poderia ter câmeras, né? Com analíticos, com avisos sonoros, né? Eu acho que você podia, não sei se você já viu ou você já está utilizando, você podia falar um pouco sobre isso. Antes de você responder, eu queria perguntar ao nosso querido aí que está nos ouvindo, que está no CT, né? Se tem alguma pergunta interessante aí para o nosso convidado. Alguém perguntou alguma coisa legal aí para a gente... Vamos dar uma olhadinha aqui. Nós não temos ainda pergunta, até colocamos aqui para o pessoal poder mandar, mas tem muita gente. A nossa live hoje está muito boa, né? Estamos com o Thales, José Carlos, Gabriel Tavares, o Claudinei, Gabriel, novamente aqui mandando boa tarde, o Flávio Rocha, todo mundo interagindo aqui, mandando boa tarde, falando que é uma grande pauta, parabenizando aqui também o Heraldo. Pessoal, marca a gente aqui, manda perguntas, porque é muito importante o assunto de hoje. Eu acho que é um tema que ele não só envolve a segurança e a tecnologia, como também uma segurança pessoal, inclusive, né? Exatamente. Então, a gente consegue sair daqui com duas vertentes, tanto para a gente poder utilizar na empresa, como na nossa vida do dia a dia. Aproveitando que você falou isso, eu queria até que o nosso convidado explicasse um pouco, né? Porque você tem um cargo de Head de HSSE e tem também o ESG, né? Para todo mundo ficar nivelado,
Fala um pouquinho sobre essas duas siglas e como que está sendo divulgada no mundo e no Brasil. Por exemplo, na sua empresa, eu sei que você já ocupa esse cargo. Fala um pouquinho, só para a gente nivelar os nossos participantes, por favor. A sopa de letrinhas, quando a gente fala das posições ligadas à área de security, segurança, meio ambiente, você vai ouvir SSMA, HSSE, XI, mas tudo quer dizer a mesma coisa. Geralmente são profissionais que são responsáveis por segurança do trabalho, security, que é a segurança patrimonial, comumente conhecida no Brasil. Você tem o meio ambiente, Isso. Às vezes você tem alguém de qualidade, enfim. Normalmente é essa sopa de letrinhas que você escuta. Agora, o ESG que você perguntou é um tema muito atual, que cada vez aparece mais, e às vezes até alguns profissionais da área de segurança, security, etc., acabam herdando esse tema, né? Os executivos olham para eles, cara, você vai cuidar disso. O que é o ESG, Geraldo? ESG é uma sigla que o E é de environment, que é meio ambiente, o S é de social, que tem a ver com pessoas, com stakeholders, com comunidade, né? Com fornecedores, e o G é governança. Mas quais são os desafios, né? Porque o ESG, ele trata de risco, tá? Ele trata de risco de quem bota o dinheiro na sua empresa, tá? Então, hoje é cada vez mais comum fundos ESG, eu vou ter um grande fundo de investimento que vai olhar suas práticas ESG para botar dinheiro na sua empresa. O ESG é uma gestão de risco, tá? E quais são os desafios de ESG? Mudando um pouquinho de tema, né? Saindo um pouquinho da tecnologia. Environment é redução de carbono, tá? E aí aqui entra a tecnologia. Você não tem como descarbonizar tem que usar tecnologia. Para tirar carbono tem que usar a tecnologia, tá? O que mais? Um exemplo é se você parar com o óleo diesel, que gera a sua energia, entrar com uma energia renovável, como a que nós produzimos, você vai estar ganhando e estar reduzindo o carbono. Muitas empresas têm meta de zerar, de carbono neutro, em 2030, 2040, 2050. Vocês têm essas metas na sua empresa? Nós estamos definindo as metas agora, mas nós somos uma empresa que até tem uma vantagem enorme, porque nós produzimos energia limpa, então a gente já sai muito bem nesse balanço. Quem trabalha muito com derivados de petróleo, por exemplo, é já um pouco mais complicado, porque aí já tem toda uma matriz aí de combustíveis fósseis, né? Mas isso é um ponto interessante. Aí no S, o desafio do S, tem questões de igualdade que estão chegando bastante forte nas empresas, né? Igualdade racial, igualdade de gênero, né? É o S envolvendo pessoas, e a governança, que é transparência, né? Governança é transparência, é código de conduta. E você sabe que tem cliente, mesmo no mercado, né, pulverizado, tem cliente que observa isso, né? Antes de fechar o contrato com a empresa, ver se ele tem essa certificação, se ela faz esse trabalho, né? Para ele investir ou comprar de uma empresa que está preocupada com o meio ambiente, né? Com o lado social também. Eu imagino que isso aí vocês já estão trabalhando e estudando muito nessa questão. Perfeito, e é cada vez mais comum, tá? De novo, o ESG tem a ver com quem bota o dinheiro na sua empresa, então quem vai investir. Então, isso vem por quê? Por que o cara do dinheiro decidiu agora? Não é só por isso também. Se a gente olhar as novas gerações que estão chegando aí, são gerações diferenciadas já, que já perguntam que, eu estou comendo aqui, de onde vem esse animal, essa embalagem aqui, o que faz com a embalagem depois? Hoje são comuns, né? Quando a gente olha as crianças, nossos filhos aí, é uma geração diferente que está vindo, e essa geração já está consumindo. E daqui a alguns anos vai estar nas empresas, daqui a uns anos vai estar liderando empresas, vai estar liderando governos, né? Então essa agenda não tem como escapar, porque se eu preciso me financiar, eu preciso acessar financiamento, cara. Toda empresa precisa disso, precisa de dinheiro, de capital, e aí você vai precisar, com certeza, aí tá muito bem dentro dos conceitos de ESG, né, para que você possa receber aí seu dinheirinho. Queria te agradecer aí essa nivelada que você deu aí para todo mundo, né? Vamos voltar aqui agora para a sua pirâmide. Bora. A gente agora tem que falar um pouco do administrativo. Acho que a gente não falou da quarta camada, não é isso que a gente vai agora para ela, né? A gente vai na quarta camada, mas antes, só para não... você perguntou das câmeras relacionadas à parte veicular. Sim, isso. Hoje é cada vez mais comum, né? A gente tem até nas transportadoras, isso é bastante comum, que é o sensor de fadiga, por exemplo. Basicamente, mas hoje cada vez mais em carros comuns, de frota de empresa, aí você tem uma câmera, né, que fica olhando, tá ali, monitorando você o tempo inteiro. Se você fizer menção a pegar um celular, que é cada vez mais comum, gente dirigindo com o celular e teclando e mandando mensagem, atendendo ligação e tal. Então, se essa câmera reconhecer que você está com o celular na mão, se essa câmera reconhecer que você virou o rosto por alguns segundos, se essa câmera reconhecer que você baixou seus olhos ou baixou sua face, automaticamente o sinal, sinal sonoro alerta você tem condição de parar, descansar, voltar
tá? Porque realmente, hoje perder um profissional por causa de um acidente veicular é muito duro, né? E às vezes o acidente veicular, ele realmente traz um dano que até é permanente, muitas vezes, às vezes até uma fatalidade, e isso é uma realidade. O Brasil é um dos campeões mundiais aí de acidente de trânsito, tá? Mas vamos lá, Heraldo. Opa, vamos lá. Heraldo, nós temos uma pergunta aqui, vamos aproveitar e já responder o Gabriel. Bora. Mais ou menos é o que você já explicou, né, de processo, até falando sobre a função, mas o Gabriel pergunta, como podemos alinhar processo com tecnologia na redução de riscos? Maravilha. Cara, é que eu não comentei de processo aqui, a pergunta é excelente do Gabriel, tá? Mas tudo é processo, tá? Ou seja, tudo é processo. Você tem que mapear os seus processos para que você possa decidir onde eu vou colocar tal controle. Então, isso vem da área de qualidade até. Muitos profissionais da área de segurança também transitam na parte de sistema de gestão, né? Também conhecem um pouco da área de qualidade, e aí costumam fazer o que a gente chama de abordagem por processo, né? Então, essa abordagem por processo é fundamental, você conhecer seu processo do início ao fim, seja um processo industrial, um processo, enfim, que você vai ter uma atividade, um processo até ambiental, do berço ao túmulo, né? Ou seja, quando o produto nasce, até qual o impacto dele, qual a pegada de carbono, o impacto que ele tem na questão da água, por exemplo, do início ao fim, né? Então, a visão para o processo ela é fundamental e ela está ligada à tecnologia. Por quê? De novo, a tecnologia entra em tudo. Ela entra em tudo. Então, você pode usar a tecnologia em várias partes do seu processo para que você tenha lá no final um produto. O processo entrou, né? Entradas, pode ser matéria-prima, pode ser dados, né? E você tem a questão da saída desse processo, que podem ser produtos fabricados, podem ser informação, pode ser. O importante é mapear processo sempre. E aí, mapeando o processo, você vai saber quem interage, quem entra, quem sai, né? Quem que está participando desse processo e quais os locais onde você vai estabelecer alguns controles, de novo, controles, né? E aí você vai usar a tecnologia dependendo do que for o seu processo. Mas uma excelente pergunta, e o profissional hoje de segurança, de saúde, de meio ambiente, de security, ele tem que entender de processo sim, tá? Excelente, muito bom. Vamos em frente. Vamos em frente. Lembra aí. Que você ia voltar aí, né? Para isso, você falou de processo administrativo. A quarta camada, né? Isso. Pô, Heraldo, mas o que eu faço, cara? Eu tenho um monte de papel na empresa, cara, o que eu faço? Processo administrativo. Dá para melhorar? Cara, você não tem ideia de como dá para melhorar. E você não tem ideia de quanto tempo você perde com isso, né? Vou dar um exemplo prático aqui que eu vivi nas empresas aí, tá? Você chega numa sala elétrica, nós somos geradores de energia, a gente tem muito painel elétrico, sala elétrica e por aí vai. Aí você chega numa sala elétrica, você precisa do diagrama unifilar. Puta, um calhamaço que às vezes está ali, não está, a página está rasgada, não acha o documento, você perdeu tempo, você perdeu produtividade. Hoje você mete lá um QR Code que está lá na cara do painel, você mete lá com o seu celular, já abre o procedimento para você. Geralmente as nossas salas têm uma tela grande, eu já jogo para a televisão e já consigo analisar aquele desenho na televisão. Então, isso são coisas simples que você pode fazer na sua organização que, cara, que eliminam o papel e te dão um ganho de produtividade enorme, enorme. Tá? E podia citar outros, né? Quando a gente vai fazer checklist de campo, numa obra, por exemplo, nós temos uma obra no interior da Bahia, 1.700 pessoas, né, implementando o nosso parque eólico, 2,5 bilhões de investimento de reais, é um bocado de dinheiro, muita gente no meio, lá no interiorzão da Bahia, e a gente está lá, firme, implementando o nosso parque. E a gente faz muita inspeção de segurança, por exemplo, security, de segurança, né, relacionado ao meio ambiente. E aí tem que levar o quê? Vamos levar tablet, vamos levar celular. Hoje em dia, offline, não tem problema. Você faz offline, depois, claro, assim que você tiver uma conexão, você joga isso para o sistema e gera informação, dados. Você só gerencia o que você conhece. Você só conhece aquilo que você mede. Simples assim. Tá? Aprendi isso na década de 90 com o Falcone, que é um dos papas da área de qualidade no Brasil. Só gerencia o que você conhece, só conhece aquilo que você mede, né? Então, por exemplo, hoje tem muitas organizações, até dando um exemplo prático, de uma ferramenta de algoritmo que eu acho sensacional, tá? Eu gostaria de implementar, ainda não tive oportunidade, que é justamente, tem empresas, por exemplo, que usam outra pirâmide, não é essa que eu comentei, mas chama pirâmide de Bird, pirâmide de Frank Bird. Esse cara, no século passado, ele analisou milhares de ocorrências, de incidentes, de acidentes com lesão, sem lesão, ele olhou também a questão de quase acidentes, desvios, né, acidentes com dano patrimonial, enfim, desvios comportamentais. Ele pegou toda essa massa de informação e ele montou uma pirâmide que depois ela foi aperfeiçoada. O que diz essa pirâmide? Ela faz a relação de um acidente fatal para 30 acidentes com lesão, para 300 acidentes sem lesão, para 3.000, né, quase acidentes, e depois 30.000 desvios, né? E muitas empresas trabalham com essa pirâmide, gerando informação todo dia.
Porque o ambiente é cheio de risco. O ambiente do dia a dia empresarial, ele tem risco para tudo quanto é lado. E se todo mundo fizer o seu dever de casa, que é fazer o registro, né, você tem uma massa de dados interessante. Então, tinha uma empresa que eu vi há 2, 3 anos atrás, essa empresa estava o quê? Estava pegando essa massa de dados, estava tratando num algoritmo que ainda estava em implantação, em teste, e ele saía com uma mensagem para a semana seguinte de orientação para as equipes. Vou dar um exemplo aqui. Então, muito legal. O tipo de mensagem, por exemplo, semana que vem, por favor, coloque foco nas atividades de manutenção, né, na parte de lubrificação com escadas. Pô, mas como é que o algoritmo sabia disso? Na verdade, o que ele detectou? Muitas ocorrências de escadas reprovadas quando faziam inspeção. Ele percebeu, né, através dos dados que chegavam, um aumento do número de quase acidentes na área de manutenção. Né? Então, tudo isso vai para o algoritmo, vai alimentando o algoritmo. Né? E também tinha tido muitas mudanças no processo de lubrificação. Então, ele juntou tudo isso e emitiu uma ordem para a semana seguinte para que o pessoal da gestão e também da área de security, da área de segurança, pudesse atuar em campo. Né? Então, baita no sistema, algoritmo, ou seja, tratar dados e fazer com que essa informação seja gerencial para tomar uma ação. Então, esse foi um belo exemplo de algo administrativo, tá? Que faz todo sentido e que deve ser utilizado. Foi um exemplo que eu conheci e que eu espero ainda implementar, ainda não tive essa condição de implementar nas empresas ainda. Tá? Você está falando muito de segurança, de TI, área administrativa. Afinal, o HSSE, ele fica dentro da onde? É uma área de segurança. Como que fica a interação de você com TI? Como que funciona dentro da sua empresa ou no mercado como um todo que você conhece? É interessante a gente entender, né? Porque toda empresa tem uma área de segurança. Você está nessa área? Estou sim, e você consegue até avaliar o grau de maturidade de uma empresa até pela posição no organograma, né? Então, hoje você vai ver aquelas empresas que ainda não estão tão maduras, se elas fizerem a coisa correta, elas vão pegar esses profissionais da área de segurança, da área de saúde, da área de security, e vão ligar no principal executivo. Tá? Perfeito. O CEO, o diretor. É o seu caso, na sua empresa? É o meu caso, é o meu caso. Então, é assim que funciona. Tá? Mas aí, se você não tiver um grau de maturidade, quando você vai avançando na maturidade, você não vai precisar de tantos profissionais assim. Você vai poder reduzir o tamanho da equipe. Por quê? A gente sempre fala aqui, né? Cuide de si, cuide dos outros e deixe ser cuidado. Quando eu consigo fazer com que o ambiente da empresa aconteça dessa forma, eu cuido de mim, eu já tenho consciência, eu cuido dos meus colegas e eu permito ser cuidado por qualquer pessoa. Segurança, security não tem hierarquia. Se eu identificar alguém que está em risco fazendo algo errado, eu tenho obrigação de interromper imediatamente. Então, quando você cria esse ambiente, a empresa está muito madura. Quando a empresa está madura, ela nem precisa de tantos profissionais assim. Eu sempre falo que eu trabalho para que a minha função seja extinta, para que a empresa não precise mais de mim. Vou fazer outra coisa. Né? Assim, no momento que a empresa atingir um grau de maturidade, a empresa não vai precisar nem de mim. Eu vou, então, fazer esse processo que a gente chama de evangelização, né? de gerar insights em outra empresa. Tá? E é assim que funciona. Então, a ideia é elevar o grau de maturidade. Oi, pois não? Quando você fala essa questão de evangelização, traz também a parte de treinamentos, porque quando chega nesse pico, existe uma rotina de aplicação que tem que ser feito de reciclagem ou algo do tipo? Sem dúvida, né? O treinamento ele é fundamental. A gente acabou de falar do processo de andragogia, né? Como adulto aprende, né? Agora, você tem que fazer treinamentos interessantes, treinamentos que sejam atrativos. Você não vai botar o cara de novo numa sala e botar 200 slides que ele vai querer morrer, né? Então, os treinamentos têm que ser práticos, né? Como diz os conceitos da andragogia. E hoje a tecnologia anda muito ligada a essa questão do treinamento, né? Por exemplo, realidade virtual. Tive a oportunidade de trabalhar alguns anos atrás com realidade virtual, ou seja, nós pegamos e filmamos o ambiente de trabalho, era carregamento e descarregamento de caminhão, uma atividade de risco em altura, dezenas, milhares de tipos de caminhão, então o risco se renovava todo dia, e aí um colaborador devidamente trajado com todos os equipamentos, fizemos todo o vídeo, e esse vídeo era simples, e ele basicamente trazia as pessoas que passavam por esse treinamento a oportunidade da escolha. Então, a cada ponto de decisão, né, esse vídeo, então, a pessoa escolhia, e aí ela recebia o seu score, né, ou seja, está certo, está errado, até o final da atividade, né, desde a colocação do eixo de TIs, passando, então, por todas as atividades de carregamento e descarregamento, e a gente criou vários vídeos na época, né. Então, é algo que eu pretendo até retomar na empresa atual, no sentido da gente ter um banco, né, até a ideia, né, para, enfim, fazendo até uma brincadeira, a gente espera ter o StatCraft Flix, né, que é
É um repositório aí cheio de vídeos de treinamento, onde o colaborador simplesmente acessa o que ele deseja, né? E alguns são obrigatórios, evidentemente, outros são optativos, mas a ideia é ter treinamentos que reflitam a realidade, tá? No passado, a gente construía instalações, pegava equipamento antigo e botava lá e simulava um ambiente próximo à realidade. Hoje, a realidade virtual nos permite fazer coisas incríveis, ou seja, você tem a realidade que você está vendo, né? Então, é muito interessante. Os óculos estão melhorando cada vez mais, então, essa parte de realidade virtual, ela é cada vez mais frequente, né? Com certeza. E quando você fala que a empresa vai andar sozinha, você vai evangelizar, você vai partir para outra, eu acho que a tecnologia aí é muito importante, né? Muito importante. Eu acho que a tecnologia que vai ser um dos principais, né? Que vai acelerar esse processo, né? De você andar sozinho, a empresa não depender muito das pessoas. Né? O que você acha disso? Não, sem dúvida, é parte do processo de modernização, né? Eventualmente, alguns postos de trabalho são suprimidos por uso da tecnologia, sim. Isso acontece, a gente vê no nosso dia a dia, quando você vai no supermercado, isso você vê no seu dia a dia. Acho que o importante é para os profissionais eles se adaptarem a essa realidade, buscarem novos conhecimentos, né? Sempre falo, atravessar a rua, olhar seu concorrente, enfim, ter uma postura de trazer novidades para a empresa, porque quanto mais você inovar, eu mesmo defino meta para o meu time, te vira, ó, você tem uma vez por ano, você precisa digitalizar alguma coisa. É um processo hoje que está muito gostei disso aí. Você precisa, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. O que é para você digitalizar? Como é que você faz? O cara vai buscar o quê? Sua equipe vai tratar o quê isso aí? Como é que ele faz isso aí? Então, por exemplo, tinha um sistema enfim, que a gente tinha que informar as pessoas sobre viagens que a gente ia fazer para o site, para que o pessoal que vai nos receber esteja preparado, para que eles acompanhem o nosso deslocamento, uma espécie de padrinho, porque a gente ia para o interior da Bahia, eram estradas Mas isso com tecnologia, né, que você fala, né? Isso... Né? Ele está livre para pesquisar tecnologia, né? Esse cara aí que exatamente, que você ele está livre, solicitando. Ele vai pesquisar e a gente conseguiu soluções simples, tá? A gente fez aí, eliminou papelada, eliminou e-mail, aí fez lá um questionário via Forms da vida, algo simples, criou um aplicativo para planejamento da viagem, que todo mundo acompanha onde eu estou hoje aqui em Florianópolis, eu vou para o interior da Bahia, as pessoas conseguem, aquelas que eu nominar, elas conseguem me acompanhar, o guardião da viagem, e aí mas isso só acompanhar, né? Não tem ingrediente de segurança não nesse aplicativo, né? Só está acompanhando. Tem um acompanhamento, mas esse aplicativo, por exemplo, que eu dei o exemplo aí, que chama de planejamento de viagem, ele tem uma série de funções dentro dele que eu tenho que executar como preparação da viagem. Por exemplo, o checklist do veículo, ele já me define quantas horas eu vou ter que dirigir, vou ter que parar, vai me dar sugestões de pausa. Então, ele vai percorrer todo o meu deslocamento, desde que eu saí aqui de Floripa, até o destino final, e as pessoas vão me acompanhar como guardiãs. Né? Então, esse é um exemplo que foi implementado aqui, que foi um desafio dado, ou seja, precisamos fazer melhor, precisamos tornar o processo de viagem mais seguro, precisamos eliminar a papelada, eliminar e-mail, e aí o pessoal se virou e saiu um aplicativo. Ou na pandemia a gente precisava, né, não tinha como ter 100% do escritório, nós fizemos um aplicativo em poucos dias para reservar espaço. Né? Então, puta, coisa simples, o pessoal hoje faz isso na área de segurança, além desse que está acompanhando, né, como se fosse um anjo da guarda, o cara que está viajando, alguma outra coisa que surgiu nessas suas iniciativas na área de segurança? Há várias, né? Várias aí de Você pode citar alguns exemplos? Deixa eu ver. São coisas mais administrativas, de processos internos. Eu acho que não ficaria tão legal citar. Mas eu poderia citar a gamificação, por exemplo, né? Aplicativos ligados à gamificação, que é algo que todos os profissionais também devem utilizar, porque, segundo a andragogia, o aprendizado ele é muito melhor quando a gente trabalha com um game. Vou dar exemplo de um game que a gente tem aqui na empresa, tá? Que é vinculado a um aplicativo. Nós temos o que a gente chama de desafio solidário. Então, 3 meses por ano, a gente estimula o pessoal a fazer exercício físico e cada exercício que você faz, você ganha 1 quilômetro. Aí você vai botando isso lá no aplicativo, vai registrando, evidentemente, e tal, etc. Aí, quando você atinge a meta, você consegue fazer uma doação de cesta básica para uma empresa, enfim, para uma entidade da região e tal. Então, o pessoal se mobiliza, faz exercício, ganha saúde, a empresa ganha produtividade e você ajuda um monte de gente e baseado numa solução de tecnologia simples, um aplicativo que acompanha esse processo do início ao fim, que pontua, que ranqueia, que dá toda a informação. Foi um desafio também, se virem, nós não vamos querer mais planilha esse ano. O ano que vem nós queremos controle no aplicativo, para colocar a foto já na hora, nós queremos ganhar agilidade nesse processo. Antes era feito na mão, na planilha, imagina, que loucura. Coisa né? legal.
um exemplo assim que ajuda todo mundo, apesar de não ser ligado diretamente à área de segurança, mas é ligado à saúde. Então, é um belo do programa que pode ser implantado em qualquer empresa. É um aplicativo muito fácil de fazer. Hoje em dia, essa gurizada, esse pessoal mais novo faz dormindo de um dia para o outro, né? Então, é bastante tranquilo. Aí eu já não sou tão assim, tão novo assim. Mas esse pessoal mais novo dá nó em pingo d'água, sem dúvida nenhuma. Tá? O que mais aqui que eu poderia falar? Realidade aumentada também, que eu acho que vai ser... A gente falou... eu estou lá num painel, jogo uma câmera, um QR Code, aparece o procedimento. No futuro, eu vou estar provavelmente com óculos, e provavelmente vou pensar e vai aparecer o diagrama que eu quero na minha frente, enfim. Aí nós estamos falando já de realidade aumentada, é bem provável que isso aconteça, o próximo estágio. Então, se alguém tiver também alguma, aí na audiência, tiver algum exemplo de uso de tecnologia para reduzir aí acidentes, para melhorar os processos, né? Mesmo os administrativos, fique à vontade também, que eu acho que é bem interessante a gente estar discutindo aí. Alguma pergunta aí do pessoal? Algum comentário? Vamos repassar aqui. Bora. Vamos agradecer aí a algumas pessoas, né? Citar alguns nomes. Vamos repassar aqui a turma, a Karen, o próprio Gabriel, bem interativo. O Gabriel ele fez um comentário aqui bem engraçado e super interessante. Fica até difícil perguntar, as informações estão bem completas. Então, a turma está gostando mesmo. Temos aqui também o Flávio, né? O Juliano Silveira, o Claudinei, uma boa tarde, Claudinei. O Maurício está aqui também bem ativo. E aproveitando, para a gente falar um pouquinho também dessa parte de segurança, porque agora, exatamente nessa segunda-feira, o CT, ele também passa a ter junto na sua logomarca a palavra tecnologia, porque vem de encontro a tudo que a gente falou aqui, né? Porque hoje a gente sabe que ela é uma baita de uma aliada para que a gente consiga ter a segurança em todos os âmbitos. Então, nós estamos trazendo essa ideia do CT Hub, então, tanto no nosso canal aqui do YouTube, quanto nas redes sociais, @CT Hub Oficial, é o melhor caminho aí para a gente poder continuar essa abordagem, né, que a gente trata segurança aliada à tecnologia. Muito bom, muito bom. Então, vamos lá, posso fazer uns comentários adicionais aqui. Você quer entrar nos adicionais? Depois eu te pergunto. Não, vai lá então, fica à vontade aí. Eu ia falar um pouquinho de insight. Pode falar. A ideia aqui eu pergunto. É mais uma sugestão aos profissionais, né? Que eu falei de evangelizar, era uma das minhas missões do passado. Hoje eu falo que eu gero insights, né? Eu fico 24 horas do dia pensando em maneiras de acender a luzinha nas cabeças das pessoas. Né? Muitas vezes a tecnologia onde buscar isso, né? Exatamente. Mas uma coisa que eu digo para os profissionais é que eles atravessem a rua, conversem com outras, tenham um network, copiem e colhem, façam benchmark. Nessa área de security, segurança, saúde, as pessoas se ajudam. A gente está no mesmo barco, os problemas são os mesmos, né? E internamente na sua empresa, procure aquelas áreas que às vezes parece que não tem muita relação. Vou dar um exemplo aqui de TI, né? Para desenvolver campanha de segurança interna numa das empresas, a gente foi buscar ajuda da TI. Mas, Geraldo, por que da TI? Porque a TI tem alguns processos, por exemplo, de ideation. Os caras vivem um mundo de constante mudança e tecnologia, tudo muda. Esses caras têm metodologias muito interessantes de geração de ideias. Então, para buscar novas campanhas inovadoras, que a gente fez várias, né, ao longo aí da carreira, e muitas vezes a gente pediu ajuda, bateu na porta da TI. Tá? Então, acho que é um ponto interessante. Assim como a gente bateu na porta do pessoal da psicologia, né, para usar os conceitos de neurociência, de andragogia, enfim, para entender o processo do pensamento humano. Então, por favor, vocês profissionais atravessem a rua, copiem, colhem, tenham um bom network, batam a porta das outras áreas, tragam isso para dentro da sua área, que com certeza vocês vão ser bem mais efetivos, né? Exatamente. Inclusive, eu sou um próprio exemplo, né? Eu sou oriundo da área de TI, sempre trabalhei com TI, há 3 anos que eu estou trabalhando com segurança e, olha, eu pergunto até o porteiro da Avante como é que funcionam as coisas. E graças a isso, né, de interação, network, hoje eu estou trabalhando tranquilo, né, desenvolvendo as contas, os relacionamentos. Agora, eu queria te perguntar outra coisa. Nessa sua área, você tem alguma certificação, tipo assim, porque tem a IREC, não sei se fala assim mesmo, a IREC, sei lá, que é a International Energia Renovável Certificada, né? E isso tem a ver com a sua área também, de você conseguir essa certificação?
Como é que funciona o I-REC, né? O que é isso? Né? É um certificado de energia limpa, né? Então, por exemplo, muitas empresas, né? Quando você recebe energia da sua casa, você não sabe se ela vem de uma termoelétrica, que é Certo. combustível fóssil, carvão, ou a gás, né? Ou você não sabe se ela vem de uma energia renovável, uma hidrelétrica, uma eólica, uma solar, você não sabe, né? Porém, existem instrumentos, né, que o mercado adota. Então, muitas empresas multinacionais precisam comprovar para suas matrizes, por exemplo, que elas estão, né, ou seja, que elas estão adquirindo energia limpa. E os I-RECs são certificados que são usados e reconhecidos internacionalmente, onde você compra, ele faz um contrato conosco, por exemplo, né? E aí então você tem a opção nesse contrato conosco de receber esses certificados, tá? E aí você vai estar comprovando que a sua energia ela vem de fonte renovável. Para muitas empresas que estão aí com metas de carbono zero, logo, elas precisam fazer esse exercício, elas precisam adquirir energia de fonte renovável. E aí que entra certificado, um certificado internacional, né? E isso com certeza vai ficar cada vez mais comum, não só esse certificado, mas muitos outros ligados à emissão de carbono, né? Esse é específico da área elétrica, mas com certeza outros certificados vão vir aí, para que quem não consiga neutralizar vai ter que comprar. Vai ter que comprar de alguém que já neutralizou. Simples assim. Né? É assim que vai funcionar o mercado de carbono, que deve ser regulado aí nos próximos meses. O governo deve emitir algumas orientações, legislações a respeito de mercado de carbono. Finalmente, eu escuto essa história já há 20 anos atrás. Agora vem o mercado de carbono. Agora eu acho que vem. Agora, nos próximos meses, eu acho que finalmente vai aparecer. Né? E você acha que a I-REC vai pegar no Brasil também? Eu acho que sim. Não só isso, mas também a gente vem aumentando o volume de emissão desses certificados. É claro que ele tem que ser compatível com a energia gerada, existe um limite, evidentemente, para isso, mas ele é cada vez mais comum. Tá? Como eu falei, não só esse certificado e outros que vão vir, tá? No sentido de que as empresas possam estar confortáveis. Né? Eu estou adquirindo energia de fonte renovável. Eu estou neutralizando o meu carbono porque esse certificado é válido e é reconhecido mundialmente, com certeza. Olha, nós estamos chegando perto do final, né? Faltando aí uns 8, 9 minutos. E seria interessante. Se você quer fazer alguma consideração final para a nossa plateia? É mais um agradecimento, né, à audiência, enfim, agradecer a oportunidade. Eu sou um assíduo frequentador do canal. Eu gosto muito esse jeito que vocês fazem, que é meio único até nesse universo de canais que a gente tem. A gente tem uma junção de tecnologia e questões de security que não são muito comuns, não. A gente aí nos canais por aí. Então, acho que vocês fazem um trabalho muito diferenciado. E, com certeza, eu tenho alertado até os meus colegas, tenho mandado exemplos aqui de vídeos que vocês colocam, de profissionais excelentes que vêm aqui, aprendo muito. Então, sou um grande entusiasta do canal, gosto bastante, fiquei muito feliz com o convite e espero poder retornar, e assim como eu vou continuar assistindo aí vários dos colegas que também vêm até aqui com temas variados, mas sempre está no fundo lá a tecnologia e security, né, ou segurança patrimonial, ou às vezes segurança de um modo geral. Então, para nós profissionais, que às vezes, tá, os nossos profissionais aí de segurança ocupacional, muitas vezes eles são responsáveis também por security, né, por segurança patrimonial, por segurança de executivos, por questões de vigilância e por aí vai. Né? Então, é muito importante esses profissionais conhecerem canais como esse e possam aí aprender um pouco mais e compartilhar a experiência. Hoje nós tivemos um MBA aqui, né? Um MBA, né? Hoje aqui. Nós que agradecemos. Com certeza. Né, Rony? Com certeza. Eu fico lisonjeado aí pela sua dedicação em acompanhar os nossos programas aí no canal. E aí eu fiquei até com uma dúvida, até para a gente poder encerrar, fazer um fechamento. Você tem alguma orientação daquele primeiro passo? Vamos imaginar agora ao contrário, né? Aquela empresa que está iniciando essa conscientização entre os colaboradores. Tem alguma indicação de qual primeiro passo ela pode dar? Nem que seja um site, um portal que a gente consiga usufruir, né? Para adquirir esse conhecimento e ter ali alguns sprints iniciais. Perfeito. Bom, as empresas que estão iniciando nessa jornada, que a gente chama de jornada de segurança, jornada de security, né? Bom, primeiro, precisa querer fazer. Né? Então, eu não conheço nenhuma empresa de sucesso que tenha tido sucesso nessa jornada se a alta administração não deu o apoio necessário e ela não tinha líderes engajados. Então, nenhuma empresa vai ter sucesso se ela não tiver líder engajado e a alta administração dando suporte. Esse é o primeiro passo. Né? A alta administração quer, vamos fazer? Maravilha. Os líderes estão a fim de fazer? Legal. Claro que nem todos os líderes estão engajados, aí você vai usar uma série de ferramentas para engajá-los. Né? E você precisa, claro, ter bons profissionais na empresa,
de segurança, de security experiente, que saibam conduzir esse processo. Esse eu diria que é o primeiro passo, ter as pessoas certas, né, e o apoio da alta administração. E eu diria que uma estratégia boa para começar, tá, que funciona muito bem, principalmente para os latinos, a gente chama de engajamento emocional, tá, que é botar a família na jogada. Quando você fala de segurança, cara, qual o melhor momento do dia? O melhor momento do dia é quando eu vou para minha casa, cara. Eu vejo meu pai, minha mãe, minha mulher, meu marido, meu cachorro, meu gato, meu papagaio, enquanto meus amigos vão praticar meu esporte. Normalmente é essa pergunta que o pessoal responde, né? O pessoal responde dessa forma. O melhor momento do dia é quando eu vou para casa. Trabalhei, cumpri minha missão e vou para minha casa encontrar quem eu gosto, quem eu amo, né? Então, muitas campanhas de segurança são focadas nessa questão do engajamento emocional. Para nós latinos, funciona muito bem. Então, dica é, bota a família no meio. Se der para botar a família no meio numa campanha, num evento, bota porque o cara treme, cara. Quando você fala de filho, de filha, de mãe, de pai, a perna do cara dobra, a perna do cara treme, não há... E eu até vou contar um caso aqui, tá? Uma vez, enfim, não sei se está tempo sim. Eu estava num evento, inclusive até amanhã. Amanhã é o Dia Mundial de Segurança e Saúde, é uma data ONU, tá? 28 de abril. Depois, se tiver mais tempo, até conto por que existe essa data ONU, é uma data global, né? E essa data a gente vai parar a empresa toda amanhã aqui para fazer um trabalho bem interessante, vai ser transmitido para todo o Brasil, aqui para nós, né? E essa data, uma vez, tinha um executivo que era muito resistente às questões de segurança e de security, muito resistente. E aí, o que nós combinamos? Nós fomos lá no Mas Facebook. Ele era daqui do Brasil? Esse executivo era do Brasil, mas ele era muito resistente, muito focado em produtividade, produção, entrega, custo, mas a parte de segurança das pessoas, ele não era muito engajado. Aí nós bolamos um plano, nós entramos em contato secretamente com a família dele, e pedimos para a família enviar, esposa e filhos, enviar um vídeo para ele, faltando 10 minutos, ele ia fazer um discurso no Safety Day, que é esse dia, cara, um dia muito importante para as organizações que adotam essa data, e nós pedimos para mandar 10 minutos antes, para ele poder ver esse vídeo. E aí, o que o filho dele falava? E a mulher dele, cara, você é muito importante para nós, volta da mesma forma que você chegou na empresa. O cara desabou e chorava como um cara, como uma criança, um executivo, cara, de alto nível. Estratégia. Assim. Então, ali, a luzinha que eu tanto falo, né, o insight que eu tanto falo, foi gerado. E esse cara é quase uma conversão de alma. Essa alma se converteu naquele dia, usando engajamento emocional, tá? E a partir daí a vida só andou bem com esse executivo. E tem várias estratégias, tá? A gente pode vir um dia aqui falar de engajamento racional, outras estratégias de engajamento emocional. Então é importante usar isso quando você precisa de ajuda, né? Você precisa converter essa liderança para as questões, por exemplo, de segurança, security, enfim, por aí vai. Muito bom, muito bom. Excelente, Rony. Podia ser melhor, né? Muito legal. E você comentou, me fez lembrar que eu passei por uma multinacional que já tinha essa cultura e eles entregavam DVD. A gente fazia aqueles treinamentos de segurança e eles entregavam DVD para assistir em casa. Aí, quando você ligava o DVD, mostrava exatamente isso. O cara lá no caso era um carro, né? O cara lá no carro. E aí, por questões de fadiga, de cansaço ou falta de atenção, mostrava acontecendo um acidente, né? Com toda a família e tal. Um pouco forte, né, para você assistir assim dentro da sua casa, mas infelizmente necessário, né, Heraldo? E aí, para a gente também encerrar, essa visão que você fala de fora, principalmente da empresa que você atua, como que nós estamos hoje no Brasil? Você acredita que nós estamos a poucos passos de igualar ou já estamos bem parecidos nesse âmbito geral de conscientização, até de sociedade, né? A gente precisa evoluir muito, né? Finalizando os comentários. É claro que eu trabalho numa empresa europeia, norueguesa, em particular a Escandinávia, né? Então a empresa ela tem um cuidado com as pessoas incrível. Assim, você conversa com alguém da empresa, na hora você vai perceber o cuidado com as pessoas. Então eles trazem isso de nascença, de berço, de educação, enfim, claro, uma sociedade totalmente evoluída, né? Eles não têm os mesmos problemas que a gente tem aqui, né? É outra situação. Então eles estão no nível muito alto, mas eles têm essa questão do cuidado com as pessoas genuíno. Cuide de si, cuide dos outros, deixe ser cuidado. Então isso não se discute. E outra coisa, compliance também numa empresa como essa, na empresa que eu trabalho. Cara, eu boto a cabeça no travesseiro e durmo tranquilo, porque a empresa é a prova de bala nessa questão de legislação, cara. Tem que cumprir a legislação. Não vou querer nem ouvir falar de qualquer coisa. Preciso acelerar um projeto, vou ter que conversar com um órgão público. Cara, esquece, não existe essa possibilidade. A empresa faz tudo dentro da lei, dentro da regra, e isso para nós colaboradores, cara, isso é uma maravilha. A gente sabe que no Brasil nem sempre isso acontece. Então, trabalhar numa empresa que tem um compliance
violentíssimo, a prova de bala, tolerância zero, somada à questão de cuidar das pessoas, é incrível, é fantástico, cara. Eu me sinto em casa, Parabéns, me sinto muito confortável, sem dúvida nenhuma. Parabéns, Heraldo. Parabéns. Muito legal. Vamos encerrando por aqui, então, faltando um minuto no nosso limite, mas um papo que, como você bem disse, a gente poderia estender para falar sobre a questão de amanhã, que é um dia importantíssimo, né? Mas, infelizmente, o nosso tempo está encerrando. Quero agradecer também ao Antônio da Avantia, a Avantia que tem sido uma parceira nossa aí semanalmente. Prazer sempre nosso. E é um prazer também nosso poder contribuir com vocês. E vamos acompanhar a Security Talks aqui, para que a gente possa cada vez mais trazer pessoas como Heraldo. Com certeza, vocês vão gostar bastante aqui dos próximos temas. Maravilha. Até semana que vem. Até semana que vem. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima quarta-feira, às 17 horas. Um abraço, viu? Abraço. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.